Uma coisa que vocês viram com a professora Fernanda, quando ela falou sobre em Melanie Klein, e o Melanie Klein também lidava com crianças, e o Winnicott ele vai fazer menção disso, falando do quê? O que Melanie Klein fala? E ele até brinca, tá? O Winnicott brinca dizendo, nossa, eu achava que só eu falava sobre isso e tem uma outra pessoa falando também. Então, assim, eu diria que é o universo conspirando para que a gente pudesse ter esse conhecimento. Então, o que Melanie Klein fala? Do seio bom e do seio mau. O que Melanie Klein fala? Da mãe suficientemente boa e da mãe não suficientemente boa. Seria uma conexão dos seres? Não deixa de ser, Luciano, tá? Não deixa de ser, tá bom? Então, o que é essa mãe suficientemente boa? Não é a mãe que faz tudo pelo filho, não é a mãe que está ali, o filho nem chorou e a mãe já está dando a mamadeira, por exemplo. Não. A mãe suficientemente boa, e eu estou falando, por mais que eu esteja citando Melanie Klein, eu estou falando de Winnicott, tá ok, pessoal? A mãe suficientemente boa, que é essa mãe que sabe ter essa troca com o filho, que sabe atender, isso aqui é de fundamental importância. Quem é ou qual é a mãe suficientemente boa? Quando a gente fala desse espelho e ser suficientemente bom, o que isso significa, pessoal? Significa entender, antes de entender, significa identificar as necessidades daquela criança. Ou, se eu quiser pegar pesado com vocês, ser suficientemente bom é identificar as necessidades daquele self, pensando aqui em Winnicott. Então, quando essa mãe consegue, quando essa criança, melhor dizendo, consegue olhar para essa mãe e ver nela esse espelho, que ele vai ver, ele não vai ver, supondo que seja meu filho, tá? Ele não vai olhar e ver a Valdilene. Não é isso. Ele vai olhar e vai achar que o meu rosto é ele. Até que, quando esse selfie já está mais, digamos que assim, elaborado, trabalhado, mais sustentado, a criança... Valdilene, qual fase é essa? Tá? E qual idade é essa? Isso pode chegar até os 6 meses, mas vai depender muito, 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 muito. E também, o Winnicott fala uma coisa que é... Não, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? O Winnicott, ele diz que o desmame não é o ato de não dar mais o seio, sabe? Desmamar uma criança vai muito além de não dar mais o leite materno pensando no seio, tá? Vai muito além disso. Então, o desmame, sabe? E essa e a criança, eu vou usar uma outra expressão que veio aqui na minha mente agora, o Luciano usou ali conexão, né? Há um momento que há uma simbiose. O bebê não sabe que existe a mãe. Um exemplo, tá? Para o bebê, o que existe é ele. Então, ele e a mãe, para o bebê, é como se eles fossem um só. Se a mãe consegue fazer esse processo de desmame, que é, por exemplo, identificando as necessidades desta criança, desse self, desse bebê, e conseguir suprir, entendam, as necessidades. É importante vocês entenderem, se vocês entenderem essa parte aqui, vocês levam isso para a clínica de vocês até para trabalhar com o vovozinho de 150 anos. E por que o vovozinho de 150 anos se identifica com a gente? Tanto é que a gente fala da transferência. Porque uma coisa que nós psicanalistas fazemos é o quê? Nós olhamos para aquela criança de 150 anos que está na nossa frente. Entende? O Winnicott, numa sessão com uma pessoa de 150 anos... Então, o que acontece? O processo de desmame não é simplesmente deixar de dar o leite materno, introduzir a água, introduzir a papinha, introduzir o arroz com feijão, introduzir o jabá com girimum. É muito além disso, sabe? O processo de desmame para o Winnicott é o quê?
é você conseguir ajudar esta criança a sair, digamos assim, desse processo de simbiose, aonde ele acha que você é ele. Então, chega a uma fase que, se a mãe consegue fazer isso, o que acontece? A criança passa a não mais olhar para a mãe e enxergar ele, tá? Mas passa a olhar para a mãe e enxergar. Desculpa. A criança passa a não mais olhar para a mãe e enxergar a própria criança, mas ela passa a olhar para a mãe e enxergar a mãe, me permita essa expressão, como um indivíduo, ok? Isso aqui é muito importante, e passa a olhar para ele como um outro indivíduo. E se a gente for falar na linguagem mais winnicottiana, ele começa a entender, a desenvolver o seu self, entendendo que a mãe tem o seu próprio. Mas aonde a gente vê a problemática, digamos que hoje em dia, a gente vê a problemática hoje em dia que os pais não conseguem fazer esse processo de desmame psicanalítico. Por quê? Porque os pais acabam, por motivos A, B, C, D, Z, utilizando-se ou aproveitando-se da criança para outras finalidades que não é a usual.